Agora, vamos para a nossa segunda unidade, aquisição das primeiras palavras. Vamos retomar o que diz o nosso material de apoio? As primeiras palavras vão surgir resultantes de sons estáveis emitidos pela criança entre 8 e 10 meses. Como assim sons estáveis? A criança irá inicialmente produzir os mesmos sons. Papá, mamá, mamá, dá, como se fosse um ensaio para mais tarde formar uma sequência com sons diferentes e constituir palavras. Atenção! Constituir palavras, pronunciar palavras, ainda não quer dizer adquirir a palavra. Por quê? Porque a criança nessa faixa de idade, quando consegue pronunciar mamãe, por exemplo, ela utiliza essa mesma palavra indistintamente para o brinquedo, para a mamadeira, para se queixar por ter se machucado e assim por diante. Aos poucos é que a criança vai estabelecer a relação do som significante e o significado, o conceito desse som. Exemplo, quando ela diz vovó, vendo a sua avó chegando à sua casa, aí sim podemos dizer que se trata da aquisição de uma palavra. Vocês lembram o que quer dizer a relação de som e conceito? Que nome se dá a essa relação? Muito bem, signo linguístico. Por isso, o signo linguístico foi um assunto estudado na disciplina de língua portuguesa, também em metodologia de ensino da língua portuguesa, e já revimos aqui na nossa disciplina, pois constitui a base para os estudos sobre a linguagem humana. Perceberam que, enquanto a criança não faz essa relação, não podemos considerar que houve aquisição da palavra. Também, o nosso material de apoio foram feitas 3 observações. Primeira, não necessariamente a criança irá produzir sua primeira palavra quando estiver com um adulto. Já pararam para pensar nisso? Ela poderá fazer quando estiver sozinha, distraída com seus brinquedos. Segunda, da reprodução dos sons estáveis, lembram? Mamamá, papapá, até que estabeleça a relação significado e significante, a criança leva um tempo consideravelmente longo. Terceira, às vezes a criança irá apresentar imperfeições na pronúncia de algumas palavras. Podemos exemplificar com a palavra bola. Ela pronuncia boa com o som do L comprometido. Se ela emite esse som e está se referindo à bola, não tem problema algum. Consideramos a aquisição da palavra bola. Mas, se ela pronunciar, mesmo que perfeitamente, a palavra bola para designar uma laranja, aí não podemos considerar que se trata de uma aquisição da palavra. A partir da aquisição das palavras é que a criança irá desenvolver a estrutura das frases, as várias formas de elaborar seus enunciados, os vários sinônimos para determinar as palavras, enfim. Irá adquirir a gramática da sua língua materna, que irá contribuir para o seu desenvolvimento. Mas qual a função da linguagem no desenvolvimento infantil? A linguagem é responsável pela interação entre as pessoas, a troca de informações e experiências. Vamos citar aqui 4 funções destacadas por Cláudia Daves e Zilma Oliveira, em seu livro Psicologia na Educação. Seriam: permitir a comunicação, a transmissão de informações produzidas ao longo de muitos séculos na prática histórico-social. Organizar, articular e orientar o pensamento. Abstrair as propriedades e características fundamentais das coisas e eventos. E, por fim, funcionar como elemento central no processo de regulação do comportamento humano. Vejamos o que quer dizer cada uma dessas funções. Permitir a comunicação, a transmissão de informação produzida ao longo de muitos séculos de prática histórico-social. É
quando é dada à criança a possibilidade de entender que o que existe hoje não existiu desde sempre. Quando vamos ao museu, ela sai de lá sabendo que tudo o que ela viu naquele local faz parte de um passado e que algumas coisas deram origem ao que temos hoje. Mas como foi dado à criança esse entendimento? Através da linguagem. Organizar, articular, orientar o pensamento. Quando a criança memoriza o nome das coisas e eventos do mundo biosocial, ela consegue comunicar aquilo que não está presente, ou seja, retomar uma situação passada, nomear um objeto que não esteja à sua vista. Assim, ela consegue contar o que ocorreu na escola, pedir aos pais para comprar algo que, às vezes, nem os pais sabem o que é. Esse distanciamento do imediato é responsável pela criatividade e pela imaginação do indivíduo. Outro aspecto, abstrair as propriedades e características fundamentais das coisas. Nós já falamos aqui sobre o fato da fase em que a criança utiliza a mesma palavra para nomear coisas diferentes. Vamos citar aqui o cachorro. Inicialmente, ela irá utilizar a palavra cachorro para nomear qualquer animal de 4 patas. Com o passar do tempo, ela irá aprender a agrupar por categoria elementos semelhantes. Por exemplo, ela irá compreender que a palavra cachorro não é um nome exclusivo para o cachorro de sua casa, mas também o cachorro da sua vizinha, o cachorro que ela encontra na rua, os do desenho animado. Isso é o que chamamos de abstração das propriedades e características fundamentais das coisas e eventos. Outra função da linguagem é funcionar como elemento central no processo de regulação do comportamento humano. Aqui estamos falando daquele processo em que a criança é orientada em seu comportamento, como tomar banho, fechar as gavetas, desligar a televisão, dentre outras infinidades de ações. Com o passar do tempo, a criança irá evocar esses eventos passados, ou seja, essas orientações que lhes foram dadas para regular seu comportamento presente e futuro. É isso o que nos quer dizer Zilma Oliveira na citação encontrada no nosso material de apoio. Na base do comportamento voluntário, encontra-se sempre a palavra, ainda que não manifesta, evocando eventos passados e regulando ações futuras. Veremos agora a linguagem e a escola. Agora que já vimos como é o processo de aquisição da linguagem pela criança, quais as funções que a linguagem exerce em seu desenvolvimento, chegou a hora de vermos como é a aquisição da linguagem que ela encontrará na escola. Vamos tratar aqui da criança que chega à escola para se alfabetizar. Esse momento constitui uma nova aquisição. Até então, a criança adquiriu uma linguagem que a permitiu comunicar-se com sua família, seus amiguinhos, ou seja, com as pessoas com quem convive. Agora, ela se utilizará desse conhecimento para agregar outros e adquirir a linguagem formal, pela qual a escola é responsável, e que se constitui da escrita, da leitura, das manifestações artísticas e culturais. Por sinal, esses assuntos constituirão nossas próximas unidades. Mas antes de passarmos para o trabalho da escola, faz-se necessário que abordemos algumas questões que cristalizam as falhas cometidas pela escola em função da falta de conhecimento do professor sobre o processo de aquisição da linguagem. Ressalto, quando falo professor, não estou falando somente daquele que está em sala de aula, mas de todos os professores que constituem a direção da escola, orientador pedagógico e o que produz o material didático. Logo, todos esses profissionais que, embora exerçam outras funções, pressupõe-se que sejam professores e que estão diretamente ligados ao propósito de trabalho pedagógico. Vamos lá? O professor desconsidera a linguagem trazida pela criança. A linguagem que o aluno trará de seu contexto familiar
nem sempre coincidirá com a linguagem do material didático, às vezes nem com a do professor. É normal que a linguagem que utilizamos no dia a dia se afaste um pouco da linguagem da escola, ou seja, aquela formal literária. Portanto, se a criança convive com pessoas que não tiveram a oportunidade de adquirir a educação formal, esse distanciamento da linguagem falada para a linguagem da escola será ainda maior. E cabe ao professor considerar essa linguagem trazida pela criança e não tratá-la como errada ou sem validade. Outra falha da escola: a norma culta deve ser valorizada, mas não supervalorizada. Já vimos que a escola será responsável por ensinar a norma culta. Lembra-se dos tipos de gramática? Então, a escola irá valorizar a gramática normativa. Acontece que numa produção textual, por exemplo, o professor preocupa-se com os erros de ortografia, pontuação, acentuação, concordância, regência e assim por diante. Mas esquece que nessa atividade o aluno demonstra outros conhecimentos e habilidades como a criatividade, a coerência do seu pensamento e até a disponibilidade para escrever, que devem ser valorizados e levados em conta na hora de avaliar aquela redação. Não estou querendo dizer que não sejam importantes ou que não possamos corrigir e deixar o aluno escrever como quiser. Podemos e devemos corrigir, mas devemos também valorizar o que ele já desenvolveu em outros aspectos, como os que já citamos. Porque, do contrário, iremos desestimulá-los a escrever e aí o trabalho de incentivo à leitura e à escrita se tornará impossível. Como consequência, isto afetará o aprendizado das demais disciplinas, como história, geografia, matemática e ciências. Aqui inicia-se uma vasta discussão sobre como a linguagem irá afetar o rendimento escolar. Assunto que também encontramos no nosso material de apoio. São discussões levantadas por estudiosos da linguagem e do desenvolvimento humano. Sugiro que você retome o conteúdo para, além de esclarecer, também forme sua opinião sobre o assunto. Concluo essa unidade com o que nos diz Abigail Renault. A língua nacional é a disciplina por excelência da educação e da cultura, pré-existente a todas as demais e a todas sobreleva, porque é o seu instrumento único de expressão e comunicação. Só ela torna possível criar, transmitir e fixar pensamento, tornar possível a existência das demais na qualidade de conhecimento e experiências incomparáveis ao nosso espírito.